Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Breno, e aqui é o lugar onde mistérios, lendas e casos sobrenaturais se encontram para mexer com a sua imaginação, e quem sabe, com as suas emoções também. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo, ativa o sininho para não perder nenhum relato sinistro, e claro, deixa o like porque hoje o assunto promete. Preparem-se, porque vou te levar para o norte do Brasil, para dentro de uma mata fechada e úmida, onde se esconde uma criatura tão assustadora quanto enigmática, o capelobo. Um ser metade homem, metade tamanduá, que há séculos aterroriza povoados, deixando um rastro de medo, mistério e histórias macabras. E não pensem que é só lenda não, porque eu vou trazer relatos reais de quem jura ter dado de cara com esse monstro. Então, segura firme, aumenta o volume e vem comigo desvendar o capelobo, o monstro do norte. A primeira vez que se ouviu falar do capelobo, data dos tempos das primeiras expedições pelos sertões do Maranhão, Pará e Amazonas, quando aventureiros e seringueiros, acostumados a enfrentar onças e cobras, voltavam das matas correndo em puro pavor, balbuciando sobre um bicho gigantesco, de focinho comprido, garras afiadas e olhos que brilhavam no escuro como brasa. O nome capelobo, dizem, nasceu da junção de capa, referência à forma como o bicho parece cobrir o corpo com pelos escuros, e lobo, numa analogia ao seu grunhido que ecoa como um lamento profundo. Mas é curioso, em vez de lobo, a cabeça lembra a de um tamanduá, e essa mistura bizarra só aumentou a aura de medo em torno dele. Segundo narrativas antigas, o capelobo aparece especialmente em noites de lua cheia, rondando acampamentos, sugando o sangue de suas vítimas, sejam bichos ou até mesmo pessoas que ousam ficar sozinhas na mata. Para entender a lenda, é preciso mergulhar na cultura indígena e cabocla da Amazônia. Muitos acreditam que o capelobo é, na verdade, um ser humano amaldiçoado, vítima de feitiços ou castigos espirituais. Há quem diga que ele surge de homens que cometeram crimes graves ou pactos proibidos, e por isso, acabam transformados numa besta monstruosa. Outras versões contam que é um espírito guardião, que protege a mata contra invasores, mas que pune os curiosos e predadores que desrespeitam a natureza. Há relatos indígenas que descrevem como ele fareja sangue a quilômetros de distância, invadindo cabanas para devorar pessoas gravemente feridas ou doentes. O cheiro que exala, dizem, é tão insuportável que chega a causar desmaios. E se alguém ousar olhar o capelobo nos olhos, reza a crença que enlouquece na mesma hora, condenada a vagar pela floresta sem jamais encontrar o caminho de volta. Um dos relatos mais conhecidos é do seringueiro José Amâncio, nos idos de 1942, na região do Rio Gurupi, no Pará. José contou que trabalhava recolhendo látex quando sentiu um cheiro acre, quase podre, que parecia vir do mato. Pensou ser bicho morto, mas, de repente, ouviu passos pesados entre as folhas. Quando virou, viu o capelobo, um corpo grande, coberto de pelos negros, braços longos, e o focinho pontudo vasculhando o chão como um tamanduá. O bicho ergueu-se nas patas traseiras, soltou um berro gutural que gelou o sangue de José e desapareceu mato adentro. Dizem que ele voltou pro barracão sem cor no rosto, febril e tremendo tanto que não conseguia mais trabalhar. Até hoje, a família de José sustenta que ele nunca mais foi mesmo, passando a ter crises de pavor sempre que sentia cheiro forte de bicho na mata. Outro caso que reforça a fama do capelobo aconteceu em 1968, na vila de Santa Maria do Uruará, no interior do Pará. Uma mulher chamada Dona Lourdes, rezadeira conhecida na comunidade, disse ter ouvido gritos na mata durante a madrugada. Curiosa, resolveu espiar pela janela e jurou ter visto uma criatura escura, imensa, de pé sobre duas pernas, com o focinho comprido vasculhando o quintal. O bicho parecia farejar algo, até que se abaixou e começou a revirar o lixo, espalhando tudo, como se buscasse restos de carne ou sangue. Dona Lourdes ficou tão traumatizada que por meses, não conseguia dormir sozinha, e se recusava a sair de casa depois do pôr do sol. Ela repetia sempre que o capelobo não é invenção de ninguém, mas um espírito condenado, que vaga faminto pelas noites amazônicas. Talvez o relato mais aterrador venha de 1983, em plena Transamazônica, quando um caminhoneiro conhecido como Baixinho do Acre, quase foi atacado. Ele transportava madeira quando, por volta das 2 da manhã, seu caminhão quebrou num trecho isolado. Enquanto tentava consertar o motor, ouviu passos pesados e o som de um ronco profundo. Virou a lanterna para a beira da estrada e deu de cara com o capelobo. Descreveu o bicho como tendo cerca de 2 metros de altura, com pelos densos e o focinho fino pingando uma baba viscosa. O capelobo ergueu as garras e avançou,
mas foi afugentado pelos faróis altos de outro caminhão que apareceu na hora. Até hoje, Baixinho conta essa história dizendo que só sobreviveu porque Deus quis. E muitos motoristas que rodam naquela região se benzem antes de viajar à noite. As características físicas do capelobo são uma mistura fascinante de estranheza e terror. Dizem que mede entre 1,80 m ou 2 metros, tem membros longos, unhas afiadas como facas e pelos negros ou castanho escuros. Seu focinho é idêntico ao de um tamanduá-bandeira, alongado, úmido, sempre em movimento como se farejasse algo. Seus olhos, porém, não são de animal. Brilham como brasas e parecem penetrar fundo na alma de quem cruza seu caminho. O capelobo tem força descomunal, capaz de derrubar árvores pequenas com as patas ou estraçalhar carcaças de bichos para sugar o sangue. Mas o que mais aterroriza é seu odor. Um cheiro forte, nauseante, que mistura enxofre, carniça e suor azedo. Há quem diga que é impossível resistir ao fedor sem vomitar ou desmaiar. No folclore do norte, o capelobo assume também uma função quase moralizadora. Ele surge como aviso para não se aventurar sozinho pela mata, principalmente à noite. E essa crença não é à toa. Em áreas isoladas, há registros de desaparecimentos inexplicáveis, atribuídos ao capelobo. Rastreadores encontram pegadas grandes, fundas, parecidas com pés humanos, mas com garras. Em alguns casos, surgem árvores arranhadas até a metade do tronco, como se algo gigantesco as tivesse escalado. E há marcas de sangue espalhadas em trilhas, aumentando ainda mais o terror. Muitos moradores das zonas rurais preferem nem falar o nome capelobo à noite, temendo que apenas mencionar a criatura possa atraí-la para perto. Os estudiosos de mitologia acreditam que a figura do capelobo se fortaleceu com a chegada dos colonizadores portugueses, que trouxeram consigo lendas de lobisomens e criaturas noturnas. A fusão desses mitos com a fauna amazônica, rica em animais como o tamanduá-bandeira, acabou criando essa entidade híbrida. Além disso, a dureza da vida na floresta contribuiu para que o medo fosse uma forma de proteção. Manter as pessoas afastadas das partes mais perigosas da mata era vital para a sobrevivência. O capelobo, portanto, surgiu não só como monstro, mas também como guardião dos segredos e perigos da selva. Em comunidades ribeirinhas, principalmente às margens do rio Tocantins, há rezas específicas contra o capelobo. As pessoas usam ervas como alfazema e arruda, além de preces, para espantar a criatura. Há até quem leve consigo pedaços de ferro ou facas benzidas, pois dizem que somente armas de metal podem ferir o capelobo. Alguns relatos contam que ele não suporta fogo, fugindo rapidamente se alguém acender uma tocha ou fogueira. Curiosamente, há quem afirme ter visto o capelobo apenas observando, sem atacar, como se fosse um sentinela da floresta, vigiando silenciosamente. Apesar de todo o terror, existem histórias de pessoas que se salvaram justamente porque não olharam o capelobo nos olhos. Segundo as crenças, se a criatura perceber que foi encarada, ela se enfurece, ataca com violência e, se não mata, enlouquece a vítima. Mas se o indivíduo se abaixar, evitar o olhar e ficar imóvel, o capelobo pode apenas farejar e ir embora. Essas orientações são transmitidas de geração em geração, como parte do saber popular que salva vidas nas regiões mais isoladas do norte. O medo, nesse caso, é também instinto de preservação. Alguns pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia tentaram investigar relatos recentes, principalmente casos envolvendo sumiços de pequenos animais e ruídos estranhos nas matas próximas a áreas urbanas. Embora nunca tenham conseguido provas concretas da existência do capelobo, os cientistas não descartam a possibilidade de espécies desconhecidas estarem por trás desses fenômenos. Afinal, a Amazônia guarda segredos que nem a ciência conseguiu desvendar totalmente. E enquanto não há explicação, a lenda continua viva, alimentada por novos relatos que surgem ano após ano. Há também um lado cultural importante na história do capelobo. Em festas folclóricas, como as realizadas em cidades do Pará, grupos teatrais encenam a aparição do monstro para assustar e divertir o público. Personagens vestidos com pele artificial, máscaras enormes e gritos aterrorizantes desfilam pelas ruas, reproduzindo as histórias contadas pelos antepassados. Esses eventos misturam medo e festa, mantendo viva a tradição e reafirmando a presença do capelobo no imaginário popular. É curioso como, apesar do pavor, o monstro se torna quase uma atração turística em algumas localidades. Em regiões como Marabá e Altamira, há famílias inteiras que juram ter ouvido o capelobo durante as madrugadas. O mais assustador é que muitas dessas pessoas não têm contato entre si, mas descrevem detalhes semelhantes.
grunhidos profundos, cheiro insuportável e o som de algo enorme caminhando no mato. Esses testemunhos, repetidos ao longo das décadas, ajudam a manter a credibilidade da lenda, porque parecem confirmar que algo de fato existe. Mesmo que ninguém consiga capturar ou fotografar o capelobo, a sensação de medo real permanece viva nos corações dos moradores. Diante de tantas histórias, fica impossível ignorar o capelobo como simples fruto da imaginação. Há um elo entre a criatura e o medo ancestral que o ser humano tem do desconhecido. A selva amazônica, com seus sons, sombras e animais desconhecidos, é terreno fértil para lendas como essa. Mas, também, é impossível não refletir. Será que o capelobo não existe de verdade, escondido nas matas, à espreita, esperando a próxima vítima? Ou será apenas a personificação do medo, que ajuda a manter o homem longe dos perigos da floresta? Essa é a pergunta que paira no ar e que cada um deve responder por si mesmo. E aí, meus amigos, depois desse mergulho assustador na lenda do capelobo, o monstro do norte, escreva nos comentários. Vocês já tinham ouvido falar dele? Conhecem alguém que já tenha visto ou vivido algo parecido? Eu quero muito saber as histórias de vocês, porque quem sabe, não aparece mais algum relato real pra gente contar aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, para que mais pessoas conheçam essas histórias macabras que tanto fascinam e arrepiam. E fiquem ligados, porque todos os dias eu volto com mais um relato aterrorizante, direto do folclore brasileiro ou dos casos sobrenaturais que ninguém explica. Até a próxima, pessoal, e cuidado ao andar sozinho à noite. Vai que o capelobo resolve aparecer no seu caminho.